Bom, nós somos a equipe número 2 e eu vou falar sobre a dança primitiva. A dança primitiva é aquela que surge espontaneamente, sendo praticada por uma comunidade e geralmente usada para celebrar algum ritual específico, como, por exemplo, a passagem das estações do ano ou a colheita. As danças primitivas foram marcadas por alguns períodos da evolução humana, sendo elas a Era Paleolítica e Mesolítica. Nesse período, dito como Idade da Pedra Lascada, as danças eram relacionadas aos elementos da natureza, já que o ser humano nômade dependia dos recursos encontrados nela para sobreviver. Com isso, surgiu a crença de que as danças tanto atrairiam mais recursos quanto afastariam possíveis ameaças que prejudicariam a sua sobrevivência. E quanto ao período Neolítico, essa época conhecida como Idade da Pedra Polida, após o processo de sedentarização dos seres humanos, o homem passou a produzir alimentos para seu próprio consumo, através da agricultura e pecuária. Sendo assim, as danças começaram a ter caráter de gratidão, celebração e fertilidade, visto que o homem começa a se relacionar com questões do tempo e ciclo da vida, levando ao surgimento das religiões e, consequentemente, pela adoração aos deuses. E quanto às danças milenares, elas eram praticadas por diferentes povos, sendo que, para cada povo, tinha um significado e uma função distinta, que variam com o contexto histórico. No Egito, a dança era sagrada, sendo executada em casamentos e funerais, além de ser uma forma de agradecer aos deuses pela colheita ou para pedir a proteção dos mesmos. Na Grécia, a dança também era considerada sagrada, já que tinha o propósito de saudar todos os inúmeros deuses descritos na mitologia. Além disso, a dança também era usada para preparar fisicamente os atletas e guerreiros gregos. E nos países onde estava ocorrendo o Renascimento, a dança ressurgia com o balé, sendo considerada estranha no começo, mas futuramente aprimorada pela elite da época. Valsa inglesa. A história original da valsa é bastante peculiar, devido à mudança em sua percepção em oposição à forma como começou. Esta dança de salão, que ganhou mais atração entre as elites da Europa continental do século XIX, começou inicialmente como uma dança folclórica no país da Áustria e na Baviera no século XVI. Um pouco mais tarde, quando foi introduzido em salões de bailes ingleses no início dos anos 1800, foi denunciado como vulgar pela Igreja e pelo Estado. Foxtrot. O foxtrot é definitivamente um dos estilos de dança mais universais. Significa que por seu design para se tornar uma base para todos que desejam começar a aprender o programa de dança de salão. A dança recebeu o nome de Harry Fox, nome esse de um apresentador e rapidamente afastou os outros trotes populares na era do ragtime, pela sua popularidade. Valsa vienense. Esta é a mais antiga de todas as danças de baile. Sua característica notável e diferença de estilo é que ainda é dançado no ritmo rápido, que caracterizou as primeiras valsas. Versões posteriores, como as valsas francesa e de Boston, são muito menos dinâmicas no ritmo. A era dourada da valsa vienense na Europa foi o início dos anos 1800, quando Johann Strauss estava compondo. Give, membro da família das swing dances. Os primeiros registros do Give, tornando-se uma rotina de dança própria, podem ser rastreados nos clubes afro-americanos no início da década de 1940, como uma variação no popular Lindy Hop, também conhecido como Jitterbug. Swing. Desde 1920, mais de 40 versões diferentes de técnica e formatos de dança foram registrados em papel, com a maioria deles sendo definido para esse grande som das big bands. A dança do swing mais comum nos bailes sociais e nas competições de danças é o East Coast Swing. Até as danças da era da discoteca, como o hustle, podem ser observados os movimentos encontrados no swing. Kickstep. O Kickstep foi concebido pela comunidade de dança do sul dos Estados Unidos na década de 1920. Inicialmente, era uma combinação da mistura do foxtrot e de outras danças populares do tempo. Durante os anos 20, as músicas eram tocadas muito rapidamente, o que fazia que passos longos não eram fáceis de se fazer. Então o Kickstep permitiu que o homem fechasse os pés e apresentasse pequenos passos rapidamente. Desde então, o Kickstep evoluiu gradualmente para uma dança mais rápida e com um ritmo mais dinâmico.
Agora, a apresentação de um dançarino que dança kickstep é muito focada em rotações e em saltos. O tempo veloz é a característica principal da dança, tanto que os melhores dançarinos dessa modalidade são os que dançam mais rapidamente e cometem menos erros. Durante o século XIX, com o surgimento do movimento artístico romantismo, o balé se consolidou em uma forma de expressão artística. A ascensão da burguesia e a construção de grandes teatros fez o balé deixar de ser uma dança exclusiva para salões de palácios para teatros. No entanto, seria na corte russa que o balé se moldaria como ele é hoje. A dança moderna surgiu nos Estados Unidos e na Europa no final do século XIX e no início do século XX, devido às rigorosas regras que tinha um balé clássico e o contexto histórico da população, incentivou as pessoas a criar uma dança que fosse um pouco mais livre e que, mesmo possuísse suas próprias regras, não seriam tão rigorosas como as regras do balé clássico. E entre os inúmeros fatores que tornam essa dança única estão eles: a saída do foco exclusivo na perna, que era o foco do balé clássico, e se tornou um foco no tronco e nos braços, e a importância do significado dos gestos, sentimentos e a expressividade do dançarino.